9. Terapia familiar psicanalítica. Redescobrindo a psicodinâmica, muitos dos pioneiros da terapia familiar, inclusive Nathan Ackerman, Murray Bowen, Ivan Bossormany Nagy, Carl Whitaker, Don Jackson e Salvador Minuchin, tinham formação psicanalítica. No entanto, com o zeloso entusiasmo dos convertidos, eles se afastaram do antigo, a psicodinâmica, e buscaram o novo, a dinâmica dos sistemas. Alguns, como Jackson e Minuchin, realmente deixaram para trás suas raízes psicanalíticas. Outros, como Bowen e Nagy, mantiveram uma influência analítica distinta em seu trabalho. Nas décadas de 1960 e 1970, a terapia familiar acompanhou Jackson e Minuchin não apenas ao ignorar o pensamento psicanalítico, mas também ao denegri-lo. Jackson, 1967, chegou a declarar a morte do indivíduo, e Minuchin, 1989, proclamou que compreendemos que o indivíduo descontextualizado era um monstro mítico, uma ilusão criada por antolhos psicodinâmicos. Então, na década de 1980, ocorreu uma mudança surpreendente. Os terapeutas familiares demonstraram renovado interesse pela psicologia do indivíduo. Este renascimento refletia mudanças na psicanálise do individualismo da teoria freudiana para as teorias mais orientadas ao relacionamento, como a teoria das relações objetais e a psicologia do self, assim como mudanças na própria terapia familiar, em particular a insatisfação com os elementos mecanicistas do modelo cibernético. Entre os livros que defendiam o restabelecimento de relações amigáveis com a psicanálise estavam Object Relations, A Dynamic Bridge Between Individual and Family Treatment, Sleep, 1984, Object Relations Family Therapy, Scharf e Scharf, 1987, e The Self in the System, Nichols, 1987. A razão para essas vozes psicodinâmicas encontrarem uma audiência receptiva foi que, apesar de terem descoberto grandes verdades sobre as interações sistêmicas, muitos terapeutas familiares acreditavam que seria um erro dar as costas à psicologia profunda. Quem não foge da autoconsciência sabe que a vida interior está cheia de conflito e confusão, e que a maior parte nunca é expressa. Embora os terapeutas sistêmicos tenham focado a expressão exterior desta vida interna, comunicação e interação familiar, os terapeutas psicanalíticos sondavam por trás dos diálogos familiares a fim de explorar os medos e anseios privados de cada membro da família. Esboço de figuras orientadoras. Freud estava interessado na família, mas havia como um negócio antigo, o lugar onde as pessoas aprendiam medos neuróticos, em vez de como o contexto contemporâneo os mantinha. Diante de um fóbico, pequeno Hans, Freud, 1909, estava mais interessado em analisar o complexo de Édipo do menino do que em tentar compreender o que estava acontecendo em sua família. Psiquiatras infantis que começaram a analisar mães e filhos fizeram avanços importantes no entendimento da dinâmica familiar. Burlingham, 1951. Um exemplo dos frutos desses estudos é a explicação de Adelaide Johnson, Johnson e Surek, 1952, das lacunas de superego, lacunas na moralidade pessoal transmitidas por pais que fazem coisas como dizer aos filhos que mintam sobre sua idade para economizar alguns dólares no cinema. Depois, a análise concomitante de casais revelou a família como um grupo de sistemas interligados, intrapsíquicos. Oberndorf, 1938, Mittelmann, 1948. Esta noção de psiques interligadas continua a ser uma característica importante da visão psicanalítica das famílias. Sander, 1989. A maioria dos terapeutas familiares vê a família como uma unidade. Mas os terapeutas psicanalíticos estão menos preocupados com o funcionamento do todo do que com os mundos internos dos membros da família e os passados que lhes deram forma. Dos anos de 1930 a 1950, os pesquisadores psicanalíticos passaram a se interessar mais pela família contemporânea. Erik Erikson explorou as dimensões sociológicas da psicologia do ego. As observações de Erich Fromm sobre a luta pela individualidade prenunciaram o trabalho de Bowen sobre a diferenciação do self. A teoria interpessoal de Harry Stack Sullivan enfatizou o papel da mãe na transmissão da ansiedade para os filhos. Na década de 1950, a psicanálise americana foi dominada pela psicologia do ego, que focaliza as estruturas intrapsíquicas, enquanto a teoria das relações objetais, que se empresta à análise interpessoal, florescia a um oceano de distância na Grã-Bretanha.
Na década de 1940, Henry Dix, 1963, criou a Family Psychiatric Unit na Tavistock Clinic, na Inglaterra, onde equipes de assistentes sociais tentavam harmonizar casais encaminhados pelos tribunais de divórcio. Nos anos de 1960, Dix, 1967, aplicava a teoria das relações objetais ao entendimento e tratamento dos conflitos conjugais. Seu clássico texto, Marital Tensions, Dix, 1967, ainda é um dos livros mais profundos e úteis jamais escritos sobre a vida interior dos casais. Enquanto isso, os psicanalistas que ajudaram a criar a terapia familiar afastavam-se da psicodinâmica e a influência analítica em seu trabalho era deliberadamente silenciada. A exceção era Nathan Ackerman, que de todos os pioneiros foi o que se manteve mais fiel à psicanálise. Alunos, entre eles Salvador Minuchin, afluíam para Nova York a fim de observar esse terapeuta magistral em ação. Edith Jacobson, 1954, e Harry Stack Sullivan, 1953, ajudaram a levar a psiquiatria americana a um ponto de vista interpessoal. Menos conhecido, mas mais importante para o desenvolvimento da terapia familiar, foi o trabalho executado no National Institute of Mental Health, NIMH. Quando o NIMH abriu, em 1953, Irving Rieckhoff veio de Chestnut Lodge, onde trabalhava com esquizofrênicos, para desenvolver um projeto de pesquisa sobre famílias de esquizofrênicos, sob a liderança de Robert Cohen. Este grupo introduziu conceitos como pseudomutualidade, Wynne, Rieckhoff, Day e Hirsch, 1958, intercâmbios de dissociações, Wynne, 1965, e delineações, Shapiro, 1968. No entanto, a sua contribuição mais importante talvez tenha sido a aplicação da identificação projetiva de Melanie Klein aos relacionamentos familiares. Na década de 1960, Rieckhoff e Wynne inauguraram um curso de dinâmica familiar na Washington School of Psychiatry, que levou a um programa de formação em terapia familiar. A eles se reuniram Shapiro, Zinner e Robert Wiener. Em 1975, recrutaram Gil Savage, agora Scharf, e David Scharf. Em meados da década de 1980, a Washington School of Psychiatry, sob a direção de David Scharf, tornou-se um centro importante de terapia familiar psicanalítica. Os Scharf saíram em 1994 para criar seu próprio instituto. Entre outros que incorporaram a teoria psicanalítica à terapia familiar estão Helm Stirling, 1977, Robin Skinner, 1976, William Meissner, 1978, Arnon Bentovin e Warren Kingston, 1991, Fred Sander, 1979, 1989, Samuel Sleep, 1984, 1988, Michael Nichols, 1987, Nathan Epstein, Henry Grunbaum e Clifford Seger. Formulações teóricas. A essência do tratamento psicanalítico é descobrir e interpretar impulsos inconscientes e defesas contra eles. Não é uma questão de analisar indivíduos em vez de interações familiares. É saber onde olhar para descobrir os desejos e medos básicos que impedem esses indivíduos de interagir de maneira madura. Considere o caso de Carl e Peggy. 1. Estudo de caso. Sempre que Peggy falava com Carl sobre o relacionamento deles, ela ficava chateada e começava a criticar. Carl, sentindo-se atacado, submetia-se, assustado. Quanto mais Peggy se queixava, mais silencioso Carl ficava. Só depois de suportar as tiradas dela por vários minutos é que Carl se enraivecia e começava a gritar com ela. Em resultado, Peggy conseguia o oposto do que estava querendo. Em vez de compreender as preocupações dela, Carl sentia-se ameaçado e se retraía. Quando isso não funcionava, ele perdia o controle. Em casa, ele às vezes dava um tapa nela. A terapeuta primeiro concentrou-se em interromper esse ciclo e depois em ajudar os dois a enxergarem o padrão para que pudessem prevenir sua recorrência. Infelizmente, embora Carl e Peggy aprendessem a se relacionar de modo mais efetivo no consultório da terapeuta, em casa eles esqueciam. Semana após semana, era a mesma história. Conseguiram escutar um ao outro nas sessões, mas pelo menos uma vez por mês perdiam o controle em casa. Por fim, quando ficaram desanimados a ponto de abandonar a terapeuta decidiu que eles simplesmente não estavam motivados o suficiente para fazer as mudanças necessárias. Como atores,
talvez nos levemos a sério demais. Como observadores, não levamos outras pessoas suficientemente a sério. Como terapeutas familiares, vemos as ações de nossos clientes como produto de suas interações. Sim, as pessoas são conectadas, mas essa conexão não deve obscurecer o fato de que a natureza de suas interações é parcialmente ditada por uma organização psíquica de profundidade e complexidade insuspeitadas. Estudo de caso. Por que Carl não queria parar de bater na sua mulher? O fato de ela provocá-lo, na verdade, não explica nada. Nem todo marido que é provocado bate na esposa. Olhando para trás, a terapeuta lembrou como Carl costumava dizer, com exagerada preocupação: "Eu preciso controlar o meu temperamento." Recordou quão dramaticamente ele descrevia suas explosões intimidadoras e o medo da esposa. E que, quando Peg falava sobre a brutalidade de Carl, havia uma insinuação de sorriso em seu rosto. Essas indicações de uma qualidade proposital, motivada no abuso de Carl, poderiam ser descritas no jargão da psicodinâmica, que, sendo estrangeiro, faria com que algumas pessoas o descartassem como relíquia de um pensamento superado. A linguagem psicodinâmica poderia sugerir que o inconsciente de Carl era responsável por ele abusar da esposa. Ele ficava impotente diante de seus conflitos internos. A teoria psicodinâmica pode ser útil para compreendermos o self no sistema, mas não é necessário sermos extremamente técnicos. Se fôssemos escrever uma narrativa dramática sobre Carl, poderíamos dizer que ele estava desvirtuando, até para ele próprio, seus sentimentos e suas intenções. Ele enganava a esposa, a si mesmo e a terapeuta. Carl, que se vê preocupado com seu temperamento, sua versão de uma agência não humana, na verdade está satisfeito com seu poder de intimidar a esposa e com a virilidade que isso sugere. Esta explicação não substitui a interacional, apenas a complica. Os ataques de Carl eram desencadeados pelas interações do casal, mas eram impulsionados por suas inseguranças não reconhecidas. Conhecer os motivos por trás de seu comportamento nos permite ajudar Carl a compreender que ele bate na mulher como compensação por se sentir frágil e ajudá-lo a encontrar alguma outra maneira de se sentir mais poderoso. Enquanto os terapeutas permanecerem no nível comportamental simples de interação, em certo número de seus casos, eles não farão grandes avanços. Reconhecer que as pessoas são mais complicadas do que bolas de bilhar significa que nós, às vezes, temos de mergulhar mais fundo em suas experiências. A teoria psicanalítica se torna tão complexa quando entramos nos aspectos específicos que é fácil se perder. Aqui está o básico: a psicologia freudiana da pulsão. No âmago da natureza humana, segundo Freud, estão as pulsões sexuais e agressivas. O conflito mental surge quando as crianças aprendem, e aprendem erroneamente, que agir em função desses impulsos pode levar à punição. O conflito resultante é sinalizado por afetos desagradáveis. A ansiedade é desprazer associado à ideia, em geral inconsciente, de que seremos punidos por agir em função de um determinado impulso. Por exemplo, a raiva que somos tentados a expressar pode fazer com que nosso parceiro deixe de nos amar. A depressão é desprazer mais a ideia, em geral inconsciente, de que a calamidade temida já aconteceu. Por exemplo, a raiva que sentimos de nossa mãe há muito tempo fez com que ela deixasse de nos amar. De fato, ninguém nos ama. O equilíbrio do conflito pode ser alterado por uma de duas maneiras. Podemos fortalecer as defesas contra os próprios impulsos ou relaxá-las para permitir certa gratificação. A psicologia do self. A essência da psicologia do self, Kohut, 1971-1977, é que todo ser humano anseia ser apreciado. Se, quando somos jovens, nossos pais demonstram sua apreciação, internalizamos essa aceitação na forma de uma personalidade forte, autoconfiante. Contudo, na extensão em que nossos pais são apáticos, não responsivos ou retraídos, nosso anseio por apreciação é mantido de uma maneira arcaica. Quando adultos, nós alternadamente suprimimos o desejo de atenção e então permitimos que ele irrompa sempre que estamos na presença de uma audiência receptiva. A criança que teve a sorte suficiente de crescer com pais apreciativos será segura, capaz de se manter sozinha no centro da iniciativa e capaz de amar. A criança infeliz, privada da afirmação amorosa, seguirá pela vida ansiando pela atenção que lhe foi negada. A teoria das relações objetais. A psicanálise é o estudo do indivíduo e de seus motivos mais profundos, pulsões e a necessidade de apego. A terapia familiar é o estudo dos relacionamentos sociais.
A ponte entre elas é a teoria das relações objetais. Embora os detalhes da teoria das relações objetais possam ser complicados, sua essência é simples. Nós nos relacionamentos com os outros com base em expectativas criadas pelas experiências iniciais. O resíduo desses relacionamentos iniciais deixa como legado objetos internos, imagens mentais do self e dos outros, construídas por experiências e expectativas. O foco original de Freud eram os apetites corporais, especialmente o sexo. Embora esses apetites possam envolver outras pessoas, eles são primariamente biológicos. Os relacionamentos são secundários. O sexo não pode ser divorciado das relações objetais, mas as relações sexuais podem ser mais físicas do que pessoais. Isso é menos verdade no que se refere à agressão, pela qual Freud se interessou posteriormente. Porque a agressão não é um apetite orgânico. Conforme Guntrip, 1971, colocou, a agressão é uma reação pessoal a más relações objetais. Portanto, conforme o interesse de Freud mudou do sexo para a agressão, o lado interpessoal de seu pensamento ficou em primeiro plano. Melanie Klein combinou os conceitos psicobiológicos de Freud com seus brilhantes insights sobre a vida mental das crianças para desenvolver um pensamento objeto relacional. A teoria de Klein, Segel, 1964, originou-se de suas observações do relacionamento do bebê com seu primeiro objeto significativo, a saber, a mãe. Segundo Klein, o bebê não forma impressões sobre a mãe baseado unicamente na experiência real, mas, em vez disso, peneira a experiência por meio de uma rica vida de fantasia. Klein foi criticada por não seguir suas próprias observações até a sua conclusão lógica, isto é, que as relações objetais são mais relevantes do que os instintos para o desenvolvimento da personalidade. Ronald Fairbairn foi mais longe na direção das relações objetais e afastou-se da psicologia da pulsão. Sua versão radical da teoria das relações objetais redefiniu o ego como buscando um objeto e diminuiu a importância do papel dos instintos. Fazer amor é mais importante do que o sexo. Já que as relações objetais se desenvolvem a partir das primeiras e mais primitivas formas de interação interpessoal, não surpreende que os maiores avanços neste campo tenham sido feitos por pessoas como Klein e Fairbairn, que trataram crianças pequenas e adultos perturbados. Nos anos de 1930 e 1940, baseado em seu trabalho com pacientes esquizoides, Fairbairn, 1952, elaborou o conceito de cisão. Freud, originalmente, descreveu a cisão como um mecanismo de defesa do ego. Ele a definiu como a coexistência vitalícia de duas posições contraditórias que não se influenciam mutuamente. A visão de Fairbairn da cisão é que o ego se divide em duas estruturas que contêm A, parte do ego, B, parte do objeto, e C, o afeto associado ao relacionamento. O objeto externo é experienciado em uma de três maneiras: um objeto ideal, que leva à satisfação; um objeto rejeitador, que leva à raiva; ou um objeto excitante, que leva ao anseio. Em resultado de objetos cindidos internalizados, a estrutura de ego é um ego central, consciente, adaptável, satisfeito com seu objeto ideal; um ego rejeitador, inconsciente, inflexível, frustrado por seu objeto rejeitador; ou um ego excitante, inconsciente, inflexível, sempre ansiando por um objeto tentador, mas insatisfatório. Na medida em que a cisão não é resolvida, as relações objetais retêm uma espécie de qualidade totalmente boa ou totalmente má. Em suas observações de bebês e crianças pequenas, Rainey Spitz e John Bowlby enfatizaram a profunda necessidade da criança de apego a um objeto único e constante. Se essa necessidade for negada, o resultado é a depressão anaclítica. Spitz e Wolff, 1946, um afastar-se do mundo e retrair-se na apatia. Segundo Bowlby, 1969, o apego não é simplesmente um fenômeno secundário resultante de ser alimentado, mas uma necessidade básica em todas as criaturas. Aqueles que não têm essa experiência ficam vulneráveis mesmo à menor falta de apoio e podem se tornar cronicamente dependentes ou isolados. Isso, em termos psicanalíticos, explica a gênese dos relacionamentos emaranhados ou desligados. Margaret Mahler observou crianças pequenas e descreveu um processo de separação e individuação. Após um período inicial de fusão total, a criança inicia um processo gradual de separação da mãe, progressivamente renunciando à fusão simbiótica com ela. O resultado de uma separação e individuação bem-sucedidas é um self bastante diferenciado,
Mahler, Paine e Bergman, 1975. O fracasso em conseguir a individuação solapa o desenvolvimento de uma identidade diferenciada, resultando em apegos emocionais excessivamente intensos. Dependendo da gravidade do fracasso em se separar, podem surgir crises quando a criança atinge a idade escolar, entra na adolescência ou se prepara para sair de casa, já adulta. A mudança das pulsões para as relações objetais também pode ser vista na psiquiatria interpessoal de Harry Stack Sullivan, 1953, que enfatizou a importância das primeiras interações mãe-criança. Quando a mãe é carinhosa e nutridora, a criança se sente bem. Quando a mãe rejeita ou frustra a necessidade de ternura da criança, ela se sente mal. E quando a criança é exposta à extrema dor ou frustração, ela dissocia para escapar à ansiedade que, de outra forma, seria intolerável. Essas experiências criam os autodinamismos, eu bom, eu mal e não eu, os quais, então, tornam-se parte da resposta da pessoa às futuras situações interpessoais. O mundo interno das relações objetais nunca corresponde exatamente ao mundo verdadeiro das pessoas reais. É uma aproximação fortemente influenciada pelas primeiras imagens objetais, introjeções e identificações. Este mundo interno gradualmente amadurece e se desenvolve, tornando-se progressivamente sintetizado e mais próximo da realidade. A capacidade interna do indivíduo de lidar com conflito e fracasso está relacionada à profundidade e maturidade do mundo interno de relações objetais. A confiança em si mesmo e na bondade dos outros baseia-se na confirmação do amor de objetos bons internalizados. Desenvolvimento familiar. Normal. A criança não amadurece em sublime indiferença ao mundo interpessoal. Desde o início, nós precisamos de um ambiente facilitador para podermos progredir. Este ambiente não precisa ser ideal, basta um ambiente com expectativas médias, com uma maternagem suficientemente boa. Winnicott, 1965a. A capacidade dos pais de oferecerem segurança para o ego em desenvolvimento do bebê depende de eles próprios se sentirem seguros. Para começar, a mãe precisa ser suficientemente segura para canalizar sua energia em cuidados com seu bebê. Seu interesse por si mesma e por seu casamento diminui e ela se concentra no bebê. O apego inicial entre a mãe e a criança se mostrou um aspecto crucial do desenvolvimento sadio. Bowlby, 1969. A proximidade física estreita e o apego a um único objeto maternal são precondições necessárias para relacionamentos objetais sadios na infância e na idade adulta. O bebê precisa de um estado de total fusão e identificação com a mãe como base para o futuro desenvolvimento de um self pessoal solidamente constituído. Conforme o bebê passa a precisar menos disso, a mãe gradualmente recupera o interesse por si mesma, o que faz com que ela permita que o bebê se torne independente. Winnicott, 1965b. Se o relacionamento inicial com a mãe for seguro e amoroso, o bebê, gradualmente, será capaz de desistir dela, ainda mantendo seu apoio amoroso na forma de um bom objeto interno. No processo, a maioria das crianças pequenas adota um objeto transicional, Winnicott, 1965b, para aliviar a perda um brinquedo ou um cobertor macio, ao qual a criança se agarra quando começa a perceber que a mãe é um objeto separado e pode partir. O brinquedo que a mamãe dá tranquiliza o bebê ansioso. É um lembrete que representa a mãe e mantém viva a imagem mental dela até o seu retorno. Quando a mamãe diz boa noite, a criança se agarra ao ursinho até amanhã, quando a mamãe reaparece. Depois de passar pelas fases normais autista e simbiótica, a criança entra em um longo período de separação e individuação de aproximadamente 6 meses. Mahler, Paine e Bergman, 1975. As primeiras tentativas de separação são experimentais e breves, conforme simbolizado divertidamente no jogo de esconde-esconde. A criança logo começa a se arrastar e depois a engatinhar, primeiro se afastando da mãe e então voltando a se aproximar dela. O que permite que a criança pratique a separação é a consciência de que a mãe está constantemente lá para transmitir segurança, como um porto seguro. Recentemente, Otto Kernberg e Heinz Kohut levaram teorias do self para o palco central dos círculos psicanalíticos. Segundo Kernberg, 1966, as primeiras introjeções ocorrem no processo de separar-se da mãe. Se a separação for bem sucedida e negociada com segurança, a criança se estabelece como um ser independente. A mãe precisa ter a capacidade de tolerar a separação a fim de aceitar a crescente independência da criança.
Se a criança for excessivamente dependente e se agarrar a ela por medo do afastamento, se a mãe ficar ansiosa pela perda do relacionamento simbiótico, ou se ela for excessivamente rejeitadora, o processo é subvertido. A criança com uma reserva de boas relações objetais amadurece com a capacidade de tolerar tanto a proximidade quanto a separação. Para a criança muito jovem, os pais não são exatamente indivíduos separados. Eles são, nos termos de Kohut, 1971-1977, self-objetos, experienciados como parte do self. Como self-objeto, a mãe transmite seu amor pelo toque, pelo tom de voz e pelas palavras gentis, como se fossem os próprios sentimentos da criança. Quando ela sussurra, "A mamãe te ama", o bebê aprende que ele é A, uma pessoa e B, digno de amor. Na psicologia do self, duas qualidades de parenteamento são consideradas essenciais para o desenvolvimento de um self seguro e coeso. A primeira é o espelhamento, entendimento mais aceitação. Os pais atentos transmitem uma profunda apreciação de como os filhos se sentem. Seu implícito "eu sei como você se sente" valida a experiência interna da criança. Os pais também fornecem modelos de idealização. A criança pequena capaz de acreditar que minha mãe ou pai é sensacional e eu sou parte dela ou dele tem uma base segura de autoestima. Na melhor das circunstâncias, a criança, já basicamente segura em si mesma, recebe uma força adicional por se identificar com o poder e a força dos pais. Segundo Kohut, as crianças começam a vida com fantasias de um self grandioso e pais ideais. Conforme a criança se desenvolve, essas ilusões são abrandadas e integradas a uma personalidade madura. A grandiosidade dá lugar à autoestima. A idealização dos pais se torna a base dos nossos valores. Todavia, se ocorrer trauma, a versão mais primitiva do self persiste. O self grandioso não é subjugado, e o resultado é o que Kohut chamou de transtorno de personalidade narcisista. A personalidade narcisista que Christopher Lasch, 1979, descreveu certa vez como característica da nossa época é solitária, anseia por atenção e se enraivece facilmente. O indivíduo narcisista almeja ser um herói. No entanto, é difícil viver de acordo com essas aspirações grandiosas. O resultado, frequentemente, é a raiva voltada contra o self, às vezes contra o mundo externo. Freud entendia isso como uma erupção, com base biológica, do instinto de autopreservação. Kohut via a raiva como a resposta a uma ferida narcísica, um golpe ao senso idealizado de quem e o que nós somos. Ao analisar a raiva que tipos de desfeitas resultam em explosões, Kohut acreditava que poderíamos enxergar onde estão as nossas ilusões narcísicas, e talvez até fazer algo a respeito delas. A contribuição recente mais significativa ao estudo psicanalítico do desenvolvimento familiar normal é o trabalho de Daniel Stern, 1985. Stern traçou cuidadosamente o desenvolvimento do self por meio de observações detalhadas de bebês e crianças pequenas. O mais revolucionário dos achados de Stern é que o desenvolvimento infantil não é um processo gradual de separação e individuação. Mais propriamente, os bebês se diferenciam quase desde o nascimento e depois progridem por meio de modos cada vez mais complexos de relacionar-se. Da sintonia, interpretar e compartilhar o estado afetivo da criança, a empatia, o apego e a dependência são necessidades que nos acompanham a vida toda. De uma perspectiva psicanalítica, o destino da família é amplamente determinado pelo desenvolvimento inicial das personalidades individuais que a constituem. Se os pais forem adultos maduros e sadios, a família será feliz e harmoniosa. Algumas das ideias psicanalíticas mais interessantes e produtivas estão contidas em descrições da psicodinâmica do casamento. Na década de 1950, o laço conjugal era descrito como resultado de uma fantasia inconsciente. Stein, 1956. Casamos com uma mistura borrada de parceiros reais e desejados. Mas mais recentemente, e de forma mais interessante, os psicanalistas têm descrito a sobreposição e interligação de fantasias e projeções. Bloom, 1987. Sander, 1989. Alguns autores descreveram isso como identificação projetiva mútua. Zinner, 1976. Dix, 1967. Outros como complementaridade neurótica. Ackerman, 1966. Colusão conjugal. Dix, 1967. Adaptação mútua.
Giovacchini, 1958, e Contratos Conscientes e Inconscientes, Sager, 1981. Entre os terapeutas familiares psicodinâmicos, poucos fizeram contribuições mais importantes do que a terapia contextual de Ivan Bosormeni-Nagy, que enfatiza a dimensão ética do desenvolvimento familiar. Bosormeni-Nagy considera a ética relacional uma força fundamental para manter unidas as famílias e comunidades. Em um campo que com frequência busca refúgio na ilusão de neutralidade, Nagy nos lembra da importância da decência e da justiça. Para os parceiros conjugais, o critério de saúde de Bosormeni-Nagy é um equilíbrio entre direitos e responsabilidades. Dependendo de sua integridade e da complementaridade de suas necessidades, os parceiros podem desenvolver um dar e receber fidedigno. Bosormeni-Nagy, Grunebaum e Ulrich, 1991. Quando as necessidades se chocam, são necessárias negociação e concessões mútuas. Desenvolvimento de transtornos de comportamento. Segundo a teoria psicanalítica clássica, os sintomas são tentativas de lidar com conflitos inconscientes relativos ao sexo e à agressão. À medida que a ênfase psicanalítica passou dos instintos para as relações objetais, a dependência infantil e o desenvolvimento incompleto do ego substituíram o complexo edípico e os instintos reprimidos como os problemas centrais no desenvolvimento. A fuga das relações objetais, ditada pelo medo, que começa na infância inicial, é agora considerada a raiz mais profunda dos problemas psicológicos. Uma razão importante para os problemas de relacionamento é que as crianças distorcem suas percepções ao atribuir as qualidades de uma pessoa a outra. Freud, 1905, descobriu esse fenômeno e o chamou de transferência quando sua paciente Dora deslocou para ele sentimentos que nutria pelo pai e terminou de forma abrupta o tratamento, exatamente quando ele estava no limiar do sucesso. Outros observaram fenômenos semelhantes e o chamaram de criação de um bode expiatório, Vogel e Bell, 1960. Intercâmbio de dissociações, Winnie, 1965. Fusão, Bosormeni-Nagy, 1967. Atribuições irracionais de papel, Framo, 1970. Delineações, Shapiro, 1968. Simbiose, Mahler, 1952, e Processo de Projeção Familiar, Bowen, 1965. Independentemente do nome, todos são variantes do conceito de Melanie. Klein, 1946. Identificação projetiva. A identificação projetiva é o processo pelo qual o sujeito percebe um objeto, como se ele contivesse elementos indesejados da personalidade do sujeito, e evoca respostas do objeto que se conformam a essas percepções. Diferentemente da projeção, a identificação projetiva é um processo interacional. Não só os pais projetam aspectos ansiogênicos de si mesmos nos filhos, como os filhos entram em um conluio comportando-se de uma maneira que confirma os medos dos pais. Ao fazer isso, eles podem ser estigmatizados ou transformados em bodes expiatórios, mas também gratificam impulsos agressivos, como, por exemplo, no comportamento delinquente, Jacobson, 1954. Realizam suas próprias fantasias onipotentes, recebem um reforço sutil da família e evitam o medo terrível de rejeição por não se conformar, Zinner e Shapiro, 1976. Enquanto isso, os pais conseguem evitar a ansiedade associada a certos impulsos, experienciam gratificação vicária e ainda punem os filhos por expressar esses impulsos. Desta maneira, o conflito intrapsíquico torna-se externalizado, com os pais agindo como superego, punindo a criança por agir de acordo com os ditames do id parental. Essa é uma das razões pelas quais os pais reagem exageradamente. Eles temem os próprios impulsos. Estudo de caso. A família J buscou ajuda para controlar o comportamento delinquente do filho de 15 anos, Paul. Preso várias vezes por vandalismo, Paul não parecia nem envergonhado, nem capaz de compreender a sua compulsão em investir contra a autoridade. Conforme a terapia progredia, ficou claro que o pai de Paul abrigava um ressentimento profundo, mas não expresso, contra as condições sociais que o faziam trabalhar longas horas por um baixo salário em uma fábrica, enquanto os gatos gordos não fazem coisa alguma, mas andam por aí em Cadillacs. Quando a terapeuta percebeu o ódio violento, mas suprimido, que o Sr. J sentia em relação à autoridade, ela também começou a perceber que ele sorria levemente sempre que a Sra. J descrevia as últimas façanhas de Paul.
O fracasso dos pais em aceitar que seus filhos são seres separados pode assumir formas extremas, levando à mais grave psicopatologia. Leeds, Cornelison e Fleck, 1965, descreve uma mãe de gêmeos idênticos que, quando tinha prisão de ventre, dava aos 2 filhos um enema. Crianças mal diferenciadas enfrentam uma crise na adolescência, quando as pressões desenvolvimentais para a independência entram em conflito com apegos infantis. O resultado pode ser um recuo para a dependência ou um ataque de violenta rebelião. No entanto, o adolescente que se rebela em reação a necessidades de dependência não resolvidas está mal equipado para relacionamentos maduros. Por trás da fachada de autoconfiança orgulhosa, esses indivíduos escondem profundos anseios de dependência. Quando casam, podem buscar aprovação constante, rejeitar automaticamente qualquer influência, ou ambos. Estudo de caso. As queixas do senhor e da senhora B eram imagens espelhadas. Ele reclamava que ela era mandona e exigente. Ela dizia que ele queria tudo sempre à sua maneira. O senhor B era o caçula de uma família muito unida, de 5 pessoas. Ele descrevia a mãe como terna e amorosa, mas disse que ela tentava sufocá-lo e desencorajava seus esforços para ser independente. Submetidas às mesmas pressões, suas 2 irmãs mais velhas renderam-se e continuaram solteiras, morando com os pais. O senhor B, todavia, se rebelara contra a dominação da mãe e saíra de casa aos 17 anos para ingressar na Marinha. Conforme ele relatava suas experiências no Corpo de Fuzileiros Navais, ficou claro que se sentia muito orgulhoso de sua independência. Quando a história do sucesso do Sr. B em se livrar da mãe dominadora foi relatada, tanto o senhor quanto a senhora B entenderam melhor a tendência dele de reagir exageradamente a qualquer coisa que percebesse como controle. Uma análise mais profunda revelou que, embora o Sr. B rejeitasse completamente o que chamava de mania de mandar, ele ansiava por aprovação. Aprendera a temer suas profundas necessidades de dependência e se protegia com uma fachada de "não preciso de nada de ninguém". No entanto, as necessidades ainda estavam lá, e de fato tinham sido um poderoso determinante na sua escolha de esposa. No que se refere à escolha conjugal, os psicanalistas garantem: o amor é cego. Freud, 1921, escreveu que a supervalorização do objeto amado, quando nos apaixonamos, nos leva a fazer maus julgamentos com base na idealização. A torrente que arrasta os apaixonados reflete uma inundação de libido narcisista, de modo que o objeto do nosso amor é elevado como um substituto dos nossos ideais não atingidos. A nossa própria identidade resplandece diante do esplendor refletido de uma companhia idealizada. Complicando ainda mais a escolha conjugal, existe o fato de que escondemos algumas das nossas necessidades e dos nossos sentimentos a fim de conseguirmos aprovação. As crianças tendem a suprimir sentimentos que temem possam levar à rejeição. Winnicott, 1965, batizou esse fenômeno de falso self. As crianças comportam-se como se fossem perfeitos anjinhos, fingindo ser o que não são. Em sua forma mais extrema, um falso self leva ao comportamento esquizoide. Guntrip, 1969. Mesmo em manifestações menos graves, ele afeta a escolha de um companheiro. Durante o namoro, a maioria das pessoas se apresenta sob a melhor luz possível. Poderosas necessidades de dependência, narcisismo e impulsos ingovernáveis podem ser submergidos antes do casamento. Mas, depois do casamento, os cônjuges voltam a ser eles mesmos, com todas as suas mazelas. O casamento, superficialmente, parece ser um contrato entre 2 pessoas responsáveis. Contudo, em um nível mais profundo, o casamento é uma transação entre objetos internalizados escondidos. Os contratos, nos relacionamentos conjugais, geralmente são descritos em termos das teorias comportamental ou da comunicação. Mas o tratamento que Sager, 1981, dá aos contratos conjugais também considera fatores inconscientes. Cada contrato tem 3 níveis de consciência: verbalizado, embora nem sempre escutado; consciente, mas não verbalizado, geralmente por medo de raiva ou desaprovação; inconsciente. Cada parceiro age como se o outro devesse estar ciente dos termos do contrato, e fica zangado se o cônjuge não age de acordo com esses termos. Todos nós queremos que os nossos parceiros se conformem a um modelo internalizado e somos qualquer coisa menos compreensivos quando essas expectativas irrealistas não se cumprem. Dix, 1963. Convém enfatizar direitos e responsabilidades individuais nos relacionamentos. Bossor-Meny, Nagy, 1972.
Mas também é verdade que, em um nível inconsciente, o casal pode representar uma única personalidade, com cada cônjuge desempenhando o papel de metade do self e metade das identificações projetivas do outro. É por isso que as pessoas tendem a casar com parceiros que têm necessidades complementares às suas. Meisner, 1978. Uma dinâmica similar opera entre pais e filhos. Mesmo antes de nascer, a criança existe como parte das fantasias dos pais. Scharf e Scharf, 1987. O filho antecipado pode representar, entre outras coisas, um objeto de amor mais devotado que o cônjuge, alguém para ter sucesso onde os pais fracassaram, ou uma oferta de paz para restabelecer relações amorosas com avós. Zinner e Shapiro, 1976, cunharam o termo delineações para as ações parentais que comunicam fantasias parentais aos filhos. Delineações patogênicas baseiam-se mais em necessidades defensivas dos pais do que em percepções realistas dos filhos. Além disso, os pais estão muito motivados a manter delineações defensivas, independentemente do que os filhos façam. Não é raro ver pais que insistem em enxergar os filhos como maus, desamparados e doentes, ou brilhantes, normais e corajosos, seja qual for a verdade. Qualquer e todos os filhos de uma família podem sofrer essas distorções, mas normalmente apenas um é identificado como o paciente ou o doente. Ele é escolhido devido a um traço que o torna um alvo adequado para as emoções projetadas pelos pais. No entanto, esses filhos não devem ser considerados vítimas inocentes. De fato, eles entram em um conluio com essa identificação projetada a fim de cimentar apegos, aliviar culpas inconscientes ou preservar o casamento frágil dos pais. Frequentemente, o sintoma apresentado simboliza a emoção parental negada. Uma criança que se comporta mal pode estar refletindo a raiva reprimida do pai pela esposa. Uma criança dependente pode estar expressando o medo da mãe de levar uma vida independente. E uma criança que briga e intimida as outras na escola pode estar compensando, contrafobicamente, a insegurança projetada pelo pai. A dinâmica intrapsíquica da personalidade é obscurecida pelas defesas psicológicas, que mascaram a verdadeira natureza dos sentimentos do indivíduo, tanto para ele quanto para os outros. Os mitos familiares, Ferreira, 1963, têm a mesma função nas famílias, simplificando e distorcendo a realidade. Sterling, 1977, desenvolveu a visão dos mitos familiares de Ferreira e relacionou suas implicações para a avaliação e a terapia familiar. Os mitos protegem os membros da família de enfrentar certas verdades dolorosas e também servem para impedir que as pessoas de fora saibam de fatos embaraçosos. Um mito típico é o da harmonia familiar, conhecido pelos terapeutas de família, em especial por aqueles que trabalharam com famílias que evitam conflitos. Em seu extremo, esse mito assume a forma da pseudomutualidade. Wynne, Rykoff, Day e Hirsch, 1958, encontrada nas famílias de esquizofrênicos. Muitas vezes, o mito da harmonia familiar é mantido pelo uso de identificação projetiva. Um dos membros da família é designado para ser o mal, e todos os outros insistem que são bem ajustados. Esta semente má pode ser o paciente identificado ou até um parente morto. As famílias, como os indivíduos, experienciam fixação e regressão. A maioria das famílias funciona adequadamente até passar por alguma situação mais difícil, momento em que fica aprisionada em padrões disfuncionais. Barnhill e Longo, 1978. Quando enfrenta um estresse muito grande, a família tende a descompensar e voltar a níveis anteriores de desenvolvimento. A quantidade de estresse que uma família é capaz de tolerar depende de seu nível de desenvolvimento e do tipo de fixação que seus membros apresentam. Os psiquiatras, e especialmente os psicanalistas, têm sido criticados. Zas, 1961, por absolverem as pessoas da responsabilidade por suas ações. Dizer que alguém atuou impulsos sexuais reprimidos, tendo um caso extraconjugal, é sugerir que ele não é responsável por aquilo. Entretanto, Ivan Bozormain-Nagy enfatiza a ideia da responsabilidade ética nas famílias. Bons relacionamentos familiares incluem se comportar eticamente com outros membros da família e considerar o bem-estar e os interesses de cada familiar. Bozormain-Nagy acredita que os membros da família devem lealdade uns aos outros e que adquirem mérito ao se apoiarem mutuamente. No grau em que os pais são justos e responsáveis, eles geram lealdade em seus filhos. No entanto,
os pais criam conflitos de lealdade quando pedem aos filhos que sejam leais a um dos pais à custa do outro. Bossormeni Nagy e Ulrich, 1981. Podem surgir reações patológicas em resultado de lealdades invisíveis, compromissos inconscientes que os filhos assumem para ajudar a família em detrimento de seu próprio bem-estar. Por exemplo, uma criança pode adoecer para unir os pais em uma mesma preocupação. Lealdades invisíveis são problemáticas porque não estão sujeitas ao nosso conhecimento e escrutínio racional. Objetivos da terapia. O objetivo da terapia familiar psicanalítica é libertar os membros da família de limitações inconscientes para que possam interagir como indivíduos sadios. Essa tarefa, francamente, é bastante ambiciosa. Os casais em crise são tratados com entendimento e apoio para ajudá-los a atravessar sua dificuldade imediata. Depois que a crise for resolvida, o terapeuta familiar psicanalítico tem a esperança de engajar o casal em uma terapia de longo prazo. Alguns casais aceitam, mas muitos não. Quando uma família está motivada apenas para alívio dos sintomas, o terapeuta deve apoiar sua decisão de terminar o tratamento. Quando os terapeutas familiares psicanalíticos optam por uma resolução da crise com redução dos sintomas como objetivo, por exemplo, Humana, Gross e McConville, 1980, eles trabalham como qualquer outro terapeuta familiar. Concentram-se mais em apoiar defesas e esclarecer a comunicação do que em analisar defesas e descobrir impulsos reprimidos. Em geral, todavia, mudanças comportamentais que em outros modelos de terapia seriam vistas como o objeto do tratamento, por exemplo, fazer com que uma criança com fobia escolar volte a frequentar a escola, são vistas pelos terapeutas familiares psicodinâmicos como produtos secundários da resolução de conflitos subjacentes. É fácil dizer que o objetivo da terapia psicanalítica é a mudança de personalidade. Bem mais difícil é especificar precisamente o que queremos dizer com isso. O objetivo mais comum é descrito como separação-individuação, Katz, 1981, ou diferenciação, Skinner, 1981. Ambos os termos enfatizam a autonomia. Talvez uma razão adicional para enfatizar a separação-individuação seja que as famílias emaranhadas tendem a buscar tratamento mais frequentemente do que as isoladas ou desligadas. Os terapeutas individuais geralmente pensam em separação em termos de afastamento físico. Adolescentes e jovens adultos podem ser tratados isoladamente de suas famílias a fim de se tornarem mais independentes. Os terapeutas familiares, por outro lado, acreditam que a melhor maneira de obter autonomia emocional é elaborar os laços emocionais dentro da família. Em vez de isolar os indivíduos de suas famílias, os terapeutas psicanalíticos as reúnem para ajudar seus membros a aprender a se separarem de maneira que permita que os indivíduos sejam independentes e, ao mesmo tempo, relacionados. O seguinte exemplo ilustra como os objetivos da terapia familiar psicanalítica foram implementados com uma família específica. Estudo de caso. 3 meses depois de ir embora para a faculdade, Barry J. teve seu primeiro surto psicótico. Uma breve hospitalização deixou claro que Barry não conseguia suportar a separação da família sem descompensar. Portanto, a equipe hospitalar recomendou que ele morasse separado dos pais para poder se tornar mais independente. Então, Barry foi encaminhado para um lar que recebia e apoiava grupos de jovens adultos e era atendido 2 vezes por semana em psicoterapia individual. Infelizmente, ele sofreu um segundo surto e foi novamente hospitalizado. Na época em que se aproximava a alta dessa segunda hospitalização, o psiquiatra da ala decidiu reunir a família a fim de discutir planos para o ajustamento pós-hospitalar de Barry. Durante esse encontro, ficou dolorosamente claro que forças poderosas dentro da família impediam qualquer chance de separação genuína. Os pais de Barry eram pessoas agradáveis e eficientes que, separadamente, se comportavam de forma muito simpática e prestativa. Todavia, demonstravam um desprezo gélido um pelo outro. Durante os poucos momentos da entrevista em que falaram um com o outro, e não com Barry, sua hostilidade era palpável. Apenas a preocupação com Barry impedia que seu relacionamento se tornasse um campo de batalha em que Barry temia que um ou ambos fossem destruídos. Na reunião da equipe após essa entrevista, foram propostos 2 planos de ação. Um grupo recomendou que Barry fosse afastado dos pais o máximo possível e tratado em terapia individual. Outros membros da equipe discordaram, argumentando que apenas um tratamento conjunto poderia resolver os laços entre Barry e os pais.
Após uma longa discussão, o grupo chegou a um consenso de tentar esta última abordagem. A maior parte dos primeiros encontros familiares foi dominada pela ansiosa preocupação dos pais em relação a Barry. Preocupação que envolvia o conjunto de apartamentos onde ele morava, seu emprego, seus amigos, como ele passava seu tempo livre, suas roupas, os cuidados com sua aparência, em resumo, cada detalhe de sua vida. Gradualmente, com o apoio do terapeuta, Barry conseguiu limitar a parte de sua vida que ficaria aberta ao escrutínio dos pais. Ao conseguir fazer isso, e à medida que passaram a se preocupar menos com ele, os pais conseguiram se concentrar no próprio relacionamento. Quando Barry começou a lidar melhor com suas questões sozinho, os pais tornaram-se abertamente combativos um com o outro. Após uma sessão em que o relacionamento dos pais foi o principal foco, o terapeuta recomendou que o casal viesse para algumas sessões separadas. Incapazes de desviar sua atenção para Barry, os J brigavam furiosamente, não deixando nenhuma dúvida de que o relacionamento deles era demasiado destrutivo. Em vez de melhorar no tratamento, seu relacionamento piorou. Depois de 2 meses de uma guerra mortífera, durante os quais Barry continuou melhorando, o Sr. e a Sra. J buscaram uma separação legal. Depois de separados, ambos pareceram ficar mais felizes, mais envolvidos com os amigos e as respectivas carreiras, e menos preocupados com Barry. Conforme afrouxavam o controle repressor sobre o filho, ambos os pais começaram a desenvolver um relacionamento mais carinhoso e mais genuíno com ele. Mesmo depois de divorciados, os pais continuaram participando de sessões familiares com Barry. Na terapia contextual de Bossormeni-Nagy, o objetivo é um equilíbrio imparcial entre os encargos e os benefícios da vida adulta. O bem-estar do indivíduo é visto como incluir o dar e o receber. Os membros da família são ajudados a superar a culpa irracional e improdutiva e a reivindicar seus direitos. Entretanto, enfrentar a culpa realista com base em danos reais infligidos a outros, mesmo involuntariamente, é visto como essencial para expandir a responsabilidade na família. Cada pessoa trabalha em busca da autorrealização, afirmando seus direitos e cumprindo suas obrigações. Condições para a mudança de comportamento. Como qualquer estudante sabe, a terapia psicanalítica funciona por meio do insight. Mas a ideia de que o insight cura é um mito. O insight pode ser necessário, porém não é suficiente para um tratamento analítico bem-sucedido. Na terapia familiar psicanalítica, os membros da família aumentam seu insight, aprendendo que sua vida psicológica é maior do que a experiência consciente e passando a aceitar partes reprimidas de sua personalidade. No entanto, sejam quais forem os insights atingidos, eles precisam ser elaborados. Greenson, 1967. Isto é, traduzidos em maneiras novas e mais produtivas de interação. Alguns, Kohut, 1977, chegaram inclusive a sugerir que o tratamento psicanalítico funciona não tanto pelo insight, mas por reduzir as defesas, de modo que os pacientes podem se tornar mais genuinamente eles mesmos. Deste ponto de vista, pode ser mais importante para os membros da família pararem de resistir às suas necessidades inconscientes do que analisá-las. A maioria dos terapeutas trabalha buscando ambas as coisas, isto é, estimulam o insight e encorajam as pessoas a aceitar quem são. Ackerman, 1958. Os terapeutas analíticos estimulam o insight procurando, por trás dos comportamentos, os motivos escondidos. Naturalmente, as famílias se defendem e relutam em revelar seus sentimentos mais internos. Afinal de contas, é pedir demais que alguém exponha antigas feridas e seus anseios mais profundos. Os psicanalistas lidam com esse problema, criando um clima de confiança e avançando lentamente. Depois que for estabelecida uma atmosfera de segurança, o terapeuta analítico pode começar a identificar mecanismos projetivos e devolvê-los ao relacionamento conjugal. Quando já não precisarem recorrer à identificação projetiva, os parceiros podem reconhecer e aceitar partes previamente cindidas de seu ego. A identificação projetiva pode parecer um desses processos místicos que fazem com que algumas pessoas rejeitem a psicanálise como um ritual sem sentido. Não é necessário pensar na identificação projetiva como uma força misteriosa pela qual a experiência da pessoa é transmitida a outra, sem que nenhuma das partes tenha consciência disso. Os sentimentos são comunicados e provocados por sinais sutis, mas reconhecíveis. Exatamente como é possível dirigir por uma autoestrada de grande velocidade enquanto conversamos ou ouvimos um livro gravado em áudio, também é possível captar as deixas do parceiro sem pensar sobre elas. Intervir em uma sequência de identificação projetiva envolve primeiro interromper a briga do casal.
a fim de ajudar um ou ambos os parceiros a pensar sobre o que estão sentindo e evitando. Para intervir efetivamente, o terapeuta precisa ter um entendimento básico dos conflitos principais de cada parceiro. Com o que eles estão lutando? O que eles provavelmente rejeitarão? Caso contrário, as intervenções do terapeuta serão apenas tiros no escuro. O terapeuta ajuda o casal a começar a reconhecer como suas atuais dificuldades surgiram da perpetuação inconsciente de conflitos das suas próprias famílias. Este é um trabalho doloroso e não pode prosseguir sem a segurança oferecida por um terapeuta apoiador. Nichols, 1987, enfatiza a necessidade de empatia para criar um ambiente continente para toda a família. Terapia, avaliação. Os analistas não adiam o tratamento até conseguirem realizar um estudo exaustivo de seus casos. Pelo contrário, eles, às vezes, só chegam a uma formulação final nos últimos estágios do tratamento. Entretanto, embora os terapeutas analíticos possam continuar melhorando seu entendimento ao longo do curso do tratamento, nenhuma terapia será efetiva sem alguma formulação dinâmica. Os terapeutas iniciantes, que carecem de teoria, assim como de experiência, às vezes prosseguem no tratamento baseados na suposição de que o entendimento surgirá se eles simplesmente se recostarem na cadeira e escutarem. Isso raramente funciona na terapia familiar. Segue-se um esboço abreviado de uma avaliação psicanalítica inicial de uma família. Estudo de caso. Após 2 sessões com a família de Sally G, que estava sofrendo de fobia escolar, o terapeuta fez uma formulação preliminar da dinâmica familiar. Além das descrições habituais dos membros da família, do problema apresentado e da história familiar, a formulação incluía avaliações das relações objetais dos pais e da interação colusiva, inconsciente, de seu relacionamento conjugal. O Sr. G fora atraído inicialmente pela esposa como um objeto libidinal que realizaria suas fantasias sexuais, incluindo suas inclinações voyeuristas. Equilibrando isso, estava sua tendência a idealizar a esposa. Portanto, ele se sentia profundamente conflitado e intensamente ambivalente nas relações sexuais com ela. Em outro nível, o Sr. G tinha expectativas inconscientes de que a esposa seria o mesmo tipo de pessoa sofrida e abnegada que sua mãe era. Ele ansiava por conforto maternal. Entretanto, esses anseios de dependência ameaçavam seu senso de masculinidade, de modo que ele se comportava externamente como se fosse autossuficiente e não precisasse de ninguém. Que ele tinha um objeto interno dependente dentro de si ficava claro por sua terna solicitude em relação à esposa e aos filhos quando estavam doentes. Todavia, eles precisavam estar em uma posição de fragilidade e vulnerabilidade para ele conseguir superar suas defesas o suficiente a fim de gratificar vicariamente as suas necessidades infantis de dependência. A senhora G esperava que o casamento lhe fornecesse um pai ideal. Dada essa expectativa inconsciente, a mesma sexualidade que atraía os homens para ela era uma ameaça ao seu desejo de ser tratada como uma menininha. Como o marido, ela tinha grandes conflitos que envolviam as relações sexuais. Criada como filha única, ela esperava vir em primeiro lugar. Tinha ciúme até do carinho do marido em relação a Sally, e tentava manter uma distância entre pai e filha por meio de um intenso apego à menina. No nível de suas imagens de objeto do self, ela era uma garotinha voraz e exigente. Sua introjeção da mãe lhe forneceu um modelo de como tratar uma figura paterna. Infelizmente, o que funcionou para a mãe não funcionou para ela. Assim, no nível de suas relações objetais, ambos os cônjuges se sentiam crianças desprovidas, cada um querendo ser cuidado sem ter de pedir. Quando esses desejos mágicos não foram satisfeitos, ambos sentiram um profundo ressentimento. Finalmente, passaram a reagir às menores provocações com a raiva subjacente e irromperam brigas horrorosas. Quando Sally testemunhou as violentas altercações dos pais, ficou apavorada, com medo de que as próprias fantasias assassinas se concretizassem. Embora os pais odiassem suas más figuras parentais internalizadas, pareciam atuá-las um com o outro. Emaranhando Sally ainda mais no conflito deles, estava o fato de que as fronteiras de ego entre ela e a mãe não eram muito fortes, quase como se mãe e filha compartilhassem uma personalidade conjunta. Dinamicamente, a permanência de Sally em casa, não indo à escola, podia ser vista como uma tentativa desesperada de proteger sua mãe, ela mesma, dos ataques do pai e de defender ambos os pais das próprias fantasias assassinas projetadas. Um excelente modelo para desenvolver um foco psicodinâmico é o trabalho de Arnon Bentovim e Warren Kingston, na Grã-Bretanha, Bentovim e Kingston, 1991, que sugerem uma estratégia de 5 passos para se formular uma hipótese focal.
como a família interage em torno do sintoma e como as interações familiares afetam o sintoma. Qual é a função do sintoma atual? Que desastre é temido pela família que a impede de enfrentar seus conflitos mais diretamente? De que maneira a situação atual está ligada a traumas passados? Como o terapeuta resumiria o conflito focal em uma afirmação curta, memorável? Entre as metáforas utilizadas para descrever o tratamento psicanalítico, destacam-se proeminentemente profundidade e descobrir. Todas as terapias têm por objetivo descobrir algo. Até os comportamentalistas fazem investigações para descobrir contingências de reforço não percebidas antes de adotar uma postura diretiva. O que distingue a terapia analítica é que o processo de descoberta é demorado e dirigido não apenas aos pensamentos e sentimentos conscientes, mas também a fantasias e sonhos. David Scharf, 1992, relatou o seguinte exemplo do uso dos sonhos no tratamento de casais. Estudo de caso. Lila e Clive desempenhavam os muito conhecidos papéis familiares complementares. Quanto mais ela busca proximidade, mais ele se retrai. Diferentemente de um terapeuta sistêmico, entretanto, Scharf estava interessado não apenas na sincronia de seu comportamento, mas também na experiência interna subjacente. Como Clive tinha pouca consciência de sua vida interna e poucas lembranças de seus primeiros anos, o terapeuta ficou frustrado em suas tentativas de compreender o que o fazia se retrair. O seguinte sonho se revelou bastante instrutivo. Clive sonhou com um bebê que apresentava um ferimento nas nádegas. Uma mulher, que ele achava ser a irmã, deveria tomar conta do bebê, mas já que ela não estava fazendo quase nada, Clive se meteu e tomou-o dela. Quando indagado sobre seus pensamentos, alguma coisa vem à sua cabeça em relação ao sonho. As associações de Clive foram com a perspectiva de ter filhos e seu temor de ter de assumir toda a responsabilidade. Depois de reconhecer essa preocupação, o Dr. Scharf salientou que o sonho também sugeria o medo de que alguma coisa estivesse terrivelmente errada, tão mal que Clive não conseguiria consertá-la. Isso desencadeou uma lembrança de uma situação em que Lila estava perturbada e chorando. Clive abraçou-a e tentou consolá-la, mas, quando seu choro não diminuiu, ele ficou transtornado e saiu da sala. O sonho também podia simbolizar o medo de Clive de tomar conta da mulher. Quando ela fica triste, ele pode superestimar a profundidade de sua dor e, como sente que é o único que pode tomar conta dela, a responsabilidade parece esmagadora. Então Lila falou que quando fica triste e Clive tenta consolá-la, acaba tendo de tranquilizá-lo de que está bem, de que o que ele está fazendo é suficiente. Mesmo quando é ela quem precisa de consolo, Lila precisa tomar conta dele. Conforme a resposta de Lila demonstra, os sonhos na terapia de casal não só sugerem como o sonhador experiencia o self e o objeto, mas também dão outras informações sobre a dinâmica do parceiro, pela maneira de relatá-lo e pelas associações na sessão. Quando indagada sobre se ela tinha outros pensamentos sobre o sonho de Clive, Lila hesitou e depois disse que ficara se perguntando se Clive a via como o bebê. Isso levou à interpretação de que, além de Clive pensar em Lila, de alguma maneira, como um bebê, ele também se via como um profundamente ferido por mágoas da infância. Este insight de que o medo vitalício de Clive de ser engolfado por mulheres se superpunha ao seu próprio sentimento de necessidade infantil e perdas da infância se revelou importantíssimo. Lila começou a ver o retraimento de Clive menos como rejeição a ela do que como um sinal de sua própria vulnerabilidade. Portanto, ela se sentiu menos ameaçada de abandono, o que agora via mais como uma grande preocupação pessoal do que como uma possibilidade real. Clive, enquanto isso, começou a compreender sua ansiedade diante das necessidades emocionais da esposa, não tanto como algo que ela provocava, mas como algo nele, sua própria vulnerabilidade. Como resultado desse entendimento, ele passou a não ter tanta urgência em se retrair nos momentos de intimidade e emoção. Técnicas terapêuticas. Apesar de toda a complexidade da teoria psicanalítica, esta é relativamente simples, não fácil, mas simples. Há 4 técnicas básicas: escuta, empatia, interpretação e neutralidade analítica. 2 delas, a escuta e a neutralidade analítica, podem não parecer muito diferentes do que outros terapeutas familiares fazem, mas são. Escutar é uma atividade ativa, mas silenciosa, rara na nossa cultura. Na maior parte do tempo, estamos tão ocupados esperando para falar certas coisas que só escutamos superficialmente. Isso é particular verdade na terapia familiar, em que os terapeutas sentem uma tremenda pressão para fazer algo a fim de ajudar famílias perturbadas e perturbadoras. É aí que aparece a importância da neutralidade analítica.
Para estabelecer uma atmosfera analítica, é essencial concentrar-se em compreender, sem se preocupar em resolver problemas. A mudança pode acontecer como um produto do entendimento, mas o terapeuta analítico suspende sua ansiedade por resultados. É impossível estimar demais a importância dessa postura mental para o estabelecimento de um clima de exploração analítica. O terapeuta analítico resiste à tentação de ser levado a tranquilizar, aconselhar ou confrontar a família em favor de uma imersão constante, mas silenciosa, na experiência dela. Quando os terapeutas analíticos intervêm, eles expressam empatia a fim de ajudar os membros da família a se abrirem e fazem interpretações para esclarecer aspectos ocultos da experiência. A maior parte da terapia familiar psicanalítica é feita com casais, quando o conflito entre os parceiros é tomado como o ponto de partida para explorar sua dinâmica interpessoal. Imagine, por exemplo, um casal que contou ter brigado durante o café da manhã. Um terapeuta sistêmico pode pedir-lhes que falem um com o outro sobre o que aconteceu, esperando observar o que fazem para resolver a questão. O foco estaria na comunicação e na interação. Um terapeuta psicanalítico estaria mais interessado em ajudar os parceiros a compreender suas reações emocionais. Por que eles ficaram tão zangados? O que eles querem um do outro? O que eles esperavam? De onde vinham esses sentimentos? Em vez de tentar resolver a briga, o terapeuta analítico exploraria os medos e anseios que estão por trás dela. O sinal de conflito intrapsíquico é o afeto. Em vez de focar quem fez o que a quem, os terapeutas analíticos concentram-se nos sentimentos intensos e utilizam-nos como um ponto de partida para investigarem detalhadamente suas origens. O que você estava sentindo? Você já se sentiu assim antes? E antes dessa vez? O que você lembra? Em vez de ficar no plano horizontal do comportamento atual do casal, o terapeuta busca aberturas na dimensão vertical de sua experiência interna. Resumindo, os terapeutas psicanalíticos de casal organizam suas investigações em 4 canais: a experiência interna, a história dessa experiência, como o parceiro desencadeia essa experiência e, finalmente, como o contexto da sessão e o input do terapeuta poderiam contribuir para o que está acontecendo entre os parceiros. Aqui está um breve exemplo. Estudo de caso. Tendo conseguido grandes progressos em seu entendimento nas suas primeiras sessões de casal, Andrew e Gwen estavam ainda mais chateados com sua incapacidade de discutir e ainda mais de resolver uma acirrada discórdia sobre a compra de um carro novo. Não era o carro, mas como pagar por ele, o que desencadeava fúria em cada um. Andrew queria tirar o dinheiro da poupança para dar uma entrada alta e ficar com uma mensalidade baixa. Isso deixava Gwen furiosa. Como ele podia sequer pensar em mexer nas economias deles? Será que ele não compreendia que a poupança comum dos dois pagava 2 vezes mais juros do que eles teriam de pagar por um empréstimo para comprar o carro? Infelizmente, ambos estavam tão decididos a tentar mudar a ideia do outro que não conseguiam fazer um esforço real para entender o que estava por trás. O terapeuta interrompeu a briga para perguntar a ambos o que eles estavam sentindo e o que os preocupava. Seu interesse maior não era resolver a briga, embora perguntas sobre os sentimentos subjacentes a uma altercação geralmente sejam uma abertura efetiva para o entendimento e o acordo. O que ele sentia era que a intensidade da reação dos cônjuges indicava que essa questão envolvia problemas vitais para eles. A investigação sobre a experiência interna dos parceiros revelou que Andrew estava preocupado com a carga das despesas mensais. Você não percebe, implorou ele, que se nós não dermos uma entrada substancial, teremos de nos preocupar a cada mês com como fazer os pagamentos? Gwen estava disposta a discordar disso, mas o terapeuta a interrompeu. Ele estava mais interessado nas raízes da preocupação de Andrew do que na tentativa de cada um de convencer o outro de alguma coisa. Acontece que Andrew tinha um medo muito antigo de não ter dinheiro suficiente. Ter dinheiro suficiente não significava para ele uma grande casa ou um carro de último tipo, mas o suficiente para gastar em coisas que poderiam ser consideradas indulgências, boas roupas, sair para jantar, flores, presentes. Andrew relacionava seu desejo de se recompensar com modestos luxos materiais a lembranças de crescer em um lar espartano. Seus pais eram crianças na época da depressão e, por isso, achavam que coisas como sair para jantar e comprar roupas, a não ser quando absolutamente necessário, eram frivolidades e desperdício. Em um nível mais profundo, as lembranças de Andrew de austeridade encobriam o sentimento de nunca ter recebido da mãe reservada a atenção e afeição tão desejadas. Ele aprendera a se confortar com uma camisa nova ou um bom jantar nos momentos em que se sentia triste. Um dos principais encantos de Gwen era a sua natureza generosa e expressiva.
Ela era extremamente afetuosa e quase sempre ficava feliz em atender ao desejo de Andrew de comprar alguma coisa para si mesmo. Gwen relacionou sua ansiedade em relação a ter uma poupança com lembranças inesperadas do pai como um provedor não confiável. Diferentemente dos pais de Andrew, os dela gastavam livremente. Eles saíam para jantar 3 ou 4 vezes por semana, faziam viagens dispendiosas nas férias e todos na família usavam roupas lindas. Embora ele gastasse livremente, Gwen se lembrava do pai como alguém que não possuía a disciplina e a visão para investir sabiamente ou ampliar seu negócio além de um sucesso modesto. Ainda que isso nunca tivesse sido parte de suas lembranças conscientes, parecia que, apesar de o pai tê-la acumulado de atenções e afeto, ele jamais a levara a sério como pessoa. Ele a tratava, para usar uma expressão conhecida, como a queridinha do papai, tão adorável e insubstancial como uma gatinha. Por tudo isso, é que ela se sentia tão atraída pelo que via como a natureza séria e autodisciplinada de Andrew e por sua grande consideração por ela. De que maneira esses dois desencadeavam reações tão violentas um no outro. Não só a necessidade ansiosa de Gwen de ter dinheiro no banco entrava em conflito com a necessidade de Andrew de ter dinheiro para gastar, como também cada um se sentia atraído pelo outro. Parte da barganha inconsciente de Gwen com Andrew era que ela podia contar com ele como um pilar seguro e firme para construir o futuro. Parte das expectativas inconscientes dele em relação a ela era que ela seria indulgente com ele e o gratificaria. Não surpreende que ambos fossem mutuamente tão reativos em relação a essa questão. E o papel do terapeuta nisso tudo? Refletindo, ele percebeu que ficara ansioso demais para acalmar as coisas com esse casal. Por seu desejo de vê-los felizes, controlara o nível de conflito na sessão, intervindo como um pacificador. Em resultado, o progresso do casal custara um preço. Anseios e ressentimentos profundos tinham sido colocados de lado, em vez de explorados e resolvidos. Talvez, pensou o terapeuta, ele assimilara o medo do casal de enfrentar a própria raiva. Que uso um terapeuta deve fazer dessas reações contratransferenciais? Deve revelar seus sentimentos? Dizer que a contratransferência pode conter informações úteis não significa que ela seja oracular. Talvez a coisa mais útil a fazer seja examinar a contratransferência em busca de hipóteses que precisem de evidências confirmadoras na experiência do paciente. Nesse caso, o terapeuta reconheceu seu sentimento de que estava tentando demais amenizar as coisas e perguntou a Gwen e a Andrew se eles também não estavam com um pouco de medo de revelar sua raiva. Como muitas descrições do trabalho clínico, esta pode parecer um pouco batida. Como chegamos da discussão sobre comprar um carro ao desejo ardente de um selfie-objeto de espelhamento e de alguém para idealizar? Parte da explicação está no relato inevitavelmente condensado. Também é importante reconhecer que uma das coisas que permite aos psicanalistas enxergar sob a superfície é saber onde procurar. As sessões começam com o terapeuta convidando os membros da família a discutirem preocupações, pensamentos e sentimentos atuais. Em encontros subsequentes, o terapeuta pode começar não falando nada ou dizendo, talvez, por onde vocês gostariam de começar hoje? Ele então se encosta à cadeira e deixa a família falar. As perguntas limitam-se a pedidos de amplificação e esclarecimento. Você poderia me falar mais sobre isso? Vocês dois já discutiram como se sentem em relação a isso? Quando as associações iniciais e as interações espontâneas se esgotam, o terapeuta investiga gentilmente, extraindo a história, os pensamentos e sentimentos das pessoas e suas ideias sobre as perspectivas dos familiares. O que o seu pai pensa sobre os seus problemas? Como ele os explicaria? Esta técnica sublinha o interesse do terapeuta analítico pelas suposições e projeções. Presta-se um interesse especial às lembranças da infância e às associações com os pais. A seguinte vinheta mostra como se faz uma transição do presente para o passado. Estudo de caso. Entre os maiores desapontamentos mútuos, tanto o senhor quanto a senhora, se queixavam-se de que o outro não cuida de mim quando estou doente, nem escuta as minhas queixas no final do dia. Eles não só compartilhavam a percepção da falta de maternagem no outro, como também afirmavam firmemente que eles eram apoiadores e compreensivos. A queixa da senhora, era típica. Ontem foi um pesadelo absoluto. O bebê estava doente e choroso, e eu estava com um resfriado horrível. Tudo foi 2 vezes mais difícil, e eu tinha o dobro de coisas para fazer. O dia inteiro eu fiquei esperando a hora em que o John chegaria em casa. Mas quando ele finalmente chegou, parecia não se importar com como eu estava me sentindo. Ele só me escutou por 1 minuto antes de começar a me contar uma história idiota sobre o escritório.
O senhor esse respondeu com um relato semelhante, mas com os papéis invertidos. A essa altura, o terapeuta interviu para pedir a ambos os cônjuges que descrevessem seus relacionamentos com suas mães. O que surgiu foram duas histórias muito diferentes, mas reveladoras. A mãe do senhor esse era uma mulher taciturna, para a qual autoconfiança, sacrifício pessoal e luta incessante eram virtudes supremas. Embora ela amasse os filhos, não era muito indulgente nem afetuosa com eles, para que não ficassem estragados por mimos. No entanto, o senhor esse ansiava pela atenção da mãe e a buscava constantemente. Naturalmente, ele, muitas vezes, era rejeitado. Uma lembrança bem dolorosa era a de uma situação em que chegara em casa em lágrimas depois de ter sido surrado por um colega valentão no pátio da escola. Em vez de consolá-lo como ele esperava, a mãe zombou dele por agir como um bebê. No decorrer dos anos, ele aprendera a se proteger dessas rejeições criando uma fachada de independência e força. Com a segunda mulher significativa de sua vida, a esposa, o senhor esse mantivera sua defensividade rígida. Ele jamais falava sobre seus problemas, mas como continuava ansiando por um entendimento compassivo, ressentia-se com a esposa por ela não tirá-lo de sua concha. Sua incapacidade de se arriscar à rejeição, pedindo apoio, servia como uma profecia que se autorrealizava, confirmando suas expectativas. Ela não se importa comigo. A história da senhora esse era bem diferente da do marido. Seus pais eram indulgentes e demonstrativos. Mimavam sua única filha, comunicando seu amor por meio de uma preocupação constante e ansiosa por seu bem-estar. Quando ela era bem pequena, o menor machucado ou ferimento era uma ocasião de abundantes expressões de preocupação. Ela chegou ao casamento acostumada a falar sobre si mesma e seus problemas. A princípio, o senhor esse ficou encantado. Aqui está alguém que realmente se importa com sentimentos, pensou ele. Contudo, quando descobriu que ela não perguntava sobre as preocupações dele, ficou ressentido e progressivamente menos simpático. Isso a convenceu de que ele não se importa comigo. Depois que os conflitos familiares forem descobertos, são feitas interpretações sobre como os membros da família continuam reencenando imagens passadas e, muitas vezes, distorcidas da infância. Os dados para essas interpretações vêm de reações transferenciais com o terapeuta ou outros membros da família e de memórias reais da infância. Os terapeutas psicanalíticos lidam menos com recordações do passado do que com reencenações de sua influência no presente. Don Catherall, 1992, descreveu um processo muito útil para interpretar a identificação projetiva na terapia de casal. É importante compreender que a identificação projetiva não é um misterioso processo em que quantidades da experiência de uma pessoa são passadas para outra sem que ninguém perceba nada. Na verdade, os sentimentos são comunicados e provocados por sinais sutis, mas reconhecíveis, embora eles normalmente não sejam focalizados. Você mesmo pode ter experienciado identificação projetiva se já esteve perto de alguém que se comportou sedutoramente, mas depois ficou chocado quando você tentou se aproximar. O primeiro passo quando trabalhamos com identificações projetivas na terapia de casal é interromper disputas repetitivas que provavelmente estão mascarando qualquer expressão dos verdadeiros sentimentos dos parceiros. Os casais aprisionados em padrões recorrentes de conflito e mal-entendidos estão em um conluio para evitar sentimentos de vulnerabilidade. Depois que as brigas do casal forem bloqueadas, o terapeuta pode explorar o que as pessoas estão sentindo. Catherall recomenda focalizar primeiro o que o receptor das projeções está sentindo. Depois que os sentimentos dessa pessoa forem esclarecidos, ela pode ser ajudada a comunicá-los ao parceiro. Para evitar provocar defensividade, o receptor que está descrevendo os sentimentos anteriormente negados é orientado a descrever apenas os próprios sentimentos, não o que o parceiro projetor fez para provocá-los. Enquanto isso, o parceiro projetor é orientado a apenas escutar e não comentar. Quando o receptor terminar, o projetor é orientado a devolver o que compreendeu do que o parceiro disse. Isso encoraja o parceiro projetor a assumir o ponto de vista do receptor e, portanto, torna difícil bloquear a identificação com esses sentimentos. O parceiro projetor é encorajado a empatizar com o receptor. Espera-se que, a essa altura, o casal possa parar de trocar acusações e começar a tentar entender como cada um se sente. Idealmente, este compartilhar de sentimentos ajudará a aproximar os parceiros do entendimento e um do outro. Para ilustrar, Catherall cita o exemplo de David e Sheila. Quanto mais ansioso David ficava para fazer sexo com Sheila, mais sensível se tornava a qualquer sinal de rejeição.
Ele responderia ao desinteresse dela retraindo-se, e eles ficariam distantes até Sheila buscar aproximação. Sheila acabava sentindo os mesmos sentimentos de desamor que David experienciara quando sua mãe o excluíra. Enquanto isso, David se sentia impotente com Sheila, exatamente como ela se sentira com um tio que a molestara. Cada um, em outras palavras, experienciava identificações concordantes, estimuladas por um processo mútuo de identificação projetiva. O terapeuta investigou os sentimentos de Sheila, perguntando como ela se sentia quando David ficava tão distante. Sua resposta inicial foi que isso a deixava zangada, mas o terapeuta perguntou com o que ela ficava zangada e qual era o sentimento antes de se zangar. Sheila, então, conseguiu identificar sentimentos de não se sentir amada, de não se sentir importante e, de modo geral, de solidão. Esses eram os sentimentos que tinham sido estimulados pela identificação projetiva de David. E eram sentimentos que Sheila normalmente negaria, ficando zangada e fria. Então, o terapeuta pediu a Sheila que falasse com David sobre como era se sentir solitária e não amada. O terapeuta teve o cuidado de manter Sheila focada em si mesma e no que ela sentia, não em David e no que ele poderia ter feito para causar tais sentimentos. Agora que não estava sendo acusado, David foi capaz de ser empático e se identificar com os sentimentos de solidão que Sheila descrevia. Quando o terapeuta lhe perguntou se ele sabia como era se sentir daquela maneira, David finalmente conseguiu falar de forma mais direta sobre os sentimentos dolorosos que vinha afastando ao projetá-los em Sheila. Os terapeutas familiares psicanalíticos estão cientes de que sua influência não se limita à análise racional, mas também inclui uma espécie de reparenteamento. Eles podem agir de modo mais controlador ou permissivo, dependendo de sua avaliação das necessidades específicas da família. Um terapeuta que tinha perfeita ciência de sua influência pessoal sobre as famílias era Nathan Ackerman. Suas intervenções, Ackerman, 1966, tinham por objetivo penetrar as defesas da família a fim de expor conflitos ocultos em relação a sexo e agressão. Diferentemente do analista tradicionalmente reservado, Ackerman relacionava-se com as famílias de maneira muito pessoal. A este respeito, ele escreveu: "É muito importante, desde o início, estabelecer um contato emocional significativo com todos os membros da família, criar um clima em que a gente sente que realmente toca neles e eles sentem que nos tocam de volta." Ackerman, 1961, página 242. Ackerman encorajava a expressão honesta dos sentimentos, sendo honesto ele próprio. Sua revelação espontânea dos próprios pensamentos e sentimentos tornava difícil para os membros da família não fazerem o mesmo. Ackerman utilizava plenamente seu carisma, mas fazia mais do que apenas ser ele mesmo. Empregava deliberadamente técnicas confrontativas para expor os conflitos familiares ocultos por fachadas defensivas. Sua expressão memorável para descrever isso era fazer cócegas nas defesas. Os terapeutas familiares psicanalíticos enfatizam que muito do que está oculto nos diálogos familiares não é escondido conscientemente, mas está reprimido no inconsciente. O acesso a este material é protegido pela resistência, em geral manifesta na forma de transferência. A seguinte vinheta ilustra a interpretação da resistência. Estudo de caso. O senhor e a senhora Z tinham suportado 10 anos de um relacionamento sem amor, a fim de preservar a frágil segurança que o casamento lhes oferecia. Um caso amoroso da senhora Z, totalmente inesperado e incomum, obrigou o casal a reconhecer os problemas em seu relacionamento, e então eles procuraram um terapeuta familiar. Embora já não pudessem negar a existência de conflitos, ambos os cônjuges manifestavam grande resistência a enfrentar abertamente seus problemas. Sua resistência representava uma relutância em reconhecer certos sentimentos e uma colusão para evitar uma discussão franca de seus problemas relacionais. Na primeira sessão, ambos os parceiros disseram que a vida de casados fora mais ou menos ok, que a senhora Z tivera uma espécie de crise de meia-idade e que era ela quem precisava de terapia. Este pedido de terapia individual foi visto como uma resistência para evitar o doloroso exame do casamento, e o terapeuta disse isso a ambos. Parece, Sr. Z, que você prefere culpar sua esposa a pensar em como vocês dois poderiam estar contribuindo para as suas dificuldades. E você, Sra. Z, parece preferir aceitar toda a culpa para evitar confrontar seu marido com sua insatisfação e raiva. Aceitar a interpretação do terapeuta e concordar em examinar seu relacionamento privou o casal de uma forma de resistência, como se uma escotilha de fuga tivesse sido fechada para dois combatentes relutantes.
Na sessão seguinte, ambos os parceiros atacaram-se violentamente, mas só falaram sobre o caso dela e as reações dele a isso, e não sobre os problemas no relacionamento. Essas brigas não foram produtivas, pois sempre que o Sr. Z ficava ansioso, atacava-lhe esposa, e sempre que ela se zangava, ficava culpada e deprimida. Sentindo que a briga deles estava sendo improdutiva, o terapeuta disse: "Está claro que cada um de vocês fez o outro muito infeliz e que ambos estão muito amargos. Mas, a menos que vocês consigam falar sobre problemas específicos em seu casamento, há pouca chance de chegarem a algum lugar." Com esse foco, a senhora Z timidamente ousou dizer que nunca apreciara o sexo com o marido e gostaria que ele dedicasse mais tempo às preliminares. Ele saltou. Ok, então o sexo não era grande coisa, e isso é razão para jogar fora 10 anos de casamento e começar a trepar por aí como uma puta. Diante disso, a senhora Z escondeu o rosto nas mãos e soluçou incontrolavelmente. Depois que ela recuperou sua compostura, o terapeuta interveio, de novo confrontando o casal com sua resistência. Parece, Sr. Z, que quando fica perturbado, você ataca. O que faz com que fique tão ansioso por falar sobre sexo. Depois disso, o casal conseguiu falar sobre sentimentos relativos ao sexo no seu casamento até quase o final da sessão. A esta altura, o Sr. Z novamente atacou a mulher, chamando-a de prostituta e puta. A Sra. Z começou a sessão seguinte dizendo que ficara deprimida e chateada, chorando intermitentemente durante toda a semana. Eu me sinto tão culpada, soluçou ela. Você deve se sentir culpada, retrucou o marido. Mais uma vez, o terapeuta interveio. Você usa o caso da sua mulher como um porrete. Você ainda está com medo de discutir os problemas do seu casamento? E você, Sra. Z, cobre a sua raiva com depressão. Com o que você está zangada? O que estava faltando no casamento? O que você queria? Esse padrão continuou por várias sessões. Os cônjuges que tinham evitado discutir ou até pensar sobre seus problemas por 10 anos empregaram uma variedade de resistências para se desviar deles na terapia. O terapeuta continuou apontando a resistência deles e exortando-os a falar sobre queixas específicas. Os terapeutas familiares psicanalíticos tentam estimular o insight e o entendimento. Também exortam as famílias a pensarem no que vão fazer a respeito dos problemas que discutem. Esse esforço, parte do processo de elaboração, é mais proeminente na terapia familiar que na individual. Bossormeni Nagy, por exemplo, acredita que os membros da família não só devem ser conscientizados de suas motivações, como devem também ser responsabilizados por seu comportamento. Na terapia contextual, Bossormeni Nagy, 1987, salienta que o terapeuta precisa ajudar as pessoas a enfrentarem as expectativas asfixiantes envolvidas em lealdades invisíveis e depois ajudá-las a encontrar maneiras mais positivas de fazerem pagamentos de lealdade no livro caixa da família. Isso, em resumo, significa criar um equilíbrio de justiça. Ackerman também enfatizava uma ativa elaboração de insights, encorajando a família a expressar construtivamente os impulsos agressivos e libidinosos descobertos na terapia. Para aliviar os sintomas, os impulsos precisam se tornar conscientes, mas, para que a vida mude, uma experiência emocional precisa ser associada a maior autoconsciência. Modificar pensamento e sentimento é a tarefa essencial da terapia psicanalítica, mas os terapeutas familiares também se preocupam em supervisionar e analisar mudanças de comportamento, avaliando a teoria e os resultados da terapia. Um número excessivo de terapeutas familiares negligencia a psicologia em geral e a teoria psicanalítica em específico. Independentemente da abordagem utilizada pelo especialista, os escritos dos terapeutas de orientação psicanalítica são um rico recurso. Tendo dito isso, também gostaríamos de fazer um alerta. As terapias familiares psicanalíticas doutrinárias são poderosas nas mãos de psicanalistas treinados. Entretanto, muitos terapeutas, desanimados com os habituais diálogos familiares contenciosos, gravitam para métodos psicanalíticos como uma maneira de romper as altercações defensivas. Interromper as brigas familiares para explorar os sentimentos individuais é uma maneira excelente de evitar brigas. Porém, se os terapeutas se tornam excessivamente centrais ao dirigir toda a conversa por meio de si mesmos, ou se eles enfatizam demais os indivíduos e negligenciam as interações familiares, então o poder da terapia familiar, tratar diretamente dos problemas de relacionamento, pode ser perdido. Interromper brigas defensivas para chegar às esperanças e aos medos que estão por trás é algo muito bom.
A menos que esses interrogatórios sejam seguidos por intercâmbios estruturados entre os próprios membros da família, essas explorações talvez produzam apenas a ilusão de mudança, na medida em que o terapeuta está presente para agir como detetive e árbitro. Os terapeutas psicanalíticos, de modo geral, têm resistido a tentativas de avaliar seu trabalho com padrões empíricos. Como a redução de sintomas não é o objetivo, isso não serve como medida de sucesso. Já que a presença ou ausência de conflito inconsciente não aparece a observadores externos, o sucesso de uma análise depende do julgamento subjetivo. Os terapeutas psicanalíticos consideram as observações do terapeuta como um meio válido de avaliar teoria e tratamento. A seguinte citação dos Blank, 1972, página 675, ilustra esse ponto. Falando sobre as ideias de Margaret Mahler, eles escrevem: os terapeutas que empregam as teorias dela de forma técnica não questionam nem a metodologia nem os achados, pois os confirmam clinicamente. Uma forma de validação que satisfaz tanto quanto possível a insistência do experimentalista na replicação como critério do método científico. Outro exemplo deste ponto de vista é encontrado nos escritos de Robert Langs. O teste supremo da formulação de um terapeuta, diz Langs, 1982, página 186, está no uso que o terapeuta faz das suas impressões como base para a intervenção. O que então determina a validade e efetividade dessas intervenções? Langs não hesita. As reações do paciente, conscientes e inconscientes, constituem o teste supremo. A verdadeira validação envolve respostas do paciente, tanto na esfera cognitiva quanto na interpessoal. O teste supremo, então, são as reações do paciente? Sim e não. Primeiro, as reações do paciente estão abertas a várias interpretações em especial, porque a validação é buscada não apenas em respostas manifestas, mas também em derivativos codificados inconscientemente. Além disso, este ponto de vista não leva em conta as mudanças na vida dos pacientes que ocorrem fora do consultório. Ocasionalmente, os terapeutas relatam resultados da terapia familiar psicanalítica, mas, sobretudo, em estudos de caso não controlados. Um desses relatos é o levantamento de Dix, 1967, dos resultados da terapia psicanalítica de casal na Tavistock Clinic, em que ele avalia ter tratado com sucesso 72,8% de uma amostra aleatória de casos. Resumo. Os terapeutas de formação analítica estavam entre os primeiros a praticar terapia familiar, mas, quando começaram a tratar famílias, a maioria deles trocou suas ideias sobre psicologia profunda pela teoria dos sistemas. Desde meados da década de 1980, houve um ressurgimento de interesse pela psicodinâmica entre os terapeutas familiares, um interesse dominado pela teoria das relações objetais e psicologia do self. Neste capítulo, esboçamos os principais pontos dessas teorias e mostramos como elas são relevantes para uma terapia familiar psicanalítica, integrando a psicologia profunda e a teoria dos sistemas. Alguns terapeutas, por exemplo, Kirchner e Kirchner, 1986, Nichols, 1987, Sleep, 1984, combinaram elementos de ambas. Outros desenvolveram abordagens mais francamente psicanalíticas, notavelmente Scharf e Scharf, 1987, Sander, 1989. Nenhum deles chegou a uma síntese genuína. O objetivo essencial da terapia psicanalítica é ajudar as pessoas a compreenderem seus motivos básicos e resolverem conflitos em relação a expressar esses anseios. Os freudianos enfatizam os impulsos sexuais e agressivos. Os psicólogos do self focalizam o anseio de apreciação. E os terapeutas das relações objetais concentram-se na necessidade de relacionamentos de apego seguro. Porém, todos estão unidos na crença de que casais e famílias podem ser ajudados a se relacionar melhor se cada membro da família compreender e começar a resolver seus conflitos pessoais. Na prática, os terapeutas familiares psicanalíticos focalizam menos o grupo e suas interações e mais os indivíduos e seus sentimentos. A exploração desses sentimentos é ajudada pela teoria, ou teorias, psicanalítica, que ajuda o terapeuta a compreender as questões subjacentes básicas com as quais todas as pessoas lutam.